Para começar o Summit hoje, uma surpresa internacional, né? Quase ninguém conhece. Vai falar de um assunto muito importante hoje. A gente convida ele, o pai do ano, Michelzão. Bom dia. Microfone Madonna e tudo para vocês. Bom dia, bom dia. Vocês viram que a gente mudou, né? Estamos com um foninho aqui, um headset sem fio. Vamos testar, vamos ver se vai dar certo aí, se a voz fica bom para vocês ouvirem. Se ficar muito grossa aí, vocês me avisam, a gente troca. Beleza, hoje eu quero falar aqui para vocês sobre o poder dos números. Né, o que isso significa na nossa profissão. Primeiramente, eu quero falar para vocês... não apareceu lá, deixa eu ver. Aqui. Vocês sabem qual que é essa lei? Lei 6.530, dia 12/5/1978. Lei da profissão de corretor de imóveis. Exatamente. Nós somos profissionais do mercado imobiliário. O corretor precisa entender que isso é uma profissão do nosso mercado. Então, existe aqui a lei do Pareto, que ela funciona muito bem para o nosso mercado. O que é a lei do Pareto? 80% dos corretores dão 20% do resultado. O que isso quer dizer? Que somente 20% dessa comissão vai para esses 80% dos corretores. Já existe a outra balança, que 20% dos corretores dão 80% do resultado. O que isso quer dizer? Que 80% da comissão vai para esses 20% desses corretores. Michel, qual que é a diferença de 80 para 20? Que esses 20% aqui desses corretores, eles entenderam que eles não vendem imóvel. Mas como assim? Nós somos corretores e a gente vende imóveis. Por que só 20% recebe 80% dessa comissão? Porque esses profissionais aqui, esses corretores, eles entendem que a gente não vai vender um imóvel, uma casa, um terreno, um lote. A gente atende o cliente, a gente atende a necessidade do cliente. O corretor, esses 80%, acha que só por estar na profissão, só porque tem um lançamento, ou tem uma revenda, tem um conhecido, não está preparado para atender esses clientes, cai nesse volume aqui de 80%. Então, vocês precisam entender o que é uma profissão de corretor de imóveis. A minha ideia aqui é, desde o princípio, desde o início, passar para vocês até chegar lá nos números. E aí a gente vai entrar, e eu vou provar para vocês que os números têm poder. Tá? Então, vamos lá. A maioria do ser humano, acho que quase todo mundo, tem um chip. E esse chip, ele gera um bloqueio na nossa mente. O que é isso? É o bloqueio do merecimento. Muita gente não acredita que ele tem um valor. A gente sempre chega a ter um limite. Tem uma termostática. Eu falo, opa, só posso chegar até aqui. Então, se minha mentalidade é que eu sempre ganhei R$2.000, se eu ganhar R$8.000 numa comissão, eu travo. Eu vou parar porque o meu limite era R$2.000, não é R$8.000. E quando a gente ganha, quando esse corretor dos 80% ganha os R$8.000, o que ele faz? Ele para. Porque a mentalidade dele está o quê? R$2.000. Isso é uma realidade ou não é? Isso é uma realidade ou não é aqui dentro? Não só aqui, acho que no mercado inteiro, no Brasil inteiro, em qualquer outra profissão é assim. Então, é a lei do merecimento. Muita gente que não pensa em comprar um carro do ano, um carro esportivo, porque fala, nossa, eu não posso, eu não consigo. E todo mundo pode. Eu posso falar para vocês que todo mundo pode isso. Mas está na cabeça de cada um. E o que acontece? Aconteceu comigo também. Isso aconteceu comigo. Muita gente aqui, como eu também, no começo, eu caí de paraquedas. Desculpa a palavra. Eu estava fudido na minha profissão. Meu avô me fez um convite para ser corretor de imóveis. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha outra opção. Eu vendia carro, vendia caminhão, depois eu vendi carro. Foi a pior experiência que eu tive na venda de carro. Nada contra, mas
me fez fortalecer para mim entrar na minha profissão. Só que eu caí de paraquedas mesmo, eu não tinha para onde eu ir. Ou eu fazia aquilo lá sem ajuda nenhuma, ninguém me ajudou, ninguém falava assim, ó, faz isso, faz aqui, faz um planejamento, faz um plano de ação, eu vou te ajudar no fechamento. Não, foi na dor mesmo. Então, muitos estão aqui esperando ver o que vai dar. Estou errado? Sabe por que algumas pessoas saíram ontem na empresa, que a gente dispensou? Quem está no celular aí é para olhar para mim mesmo. Por quê? Porque não tem comprometimento. Não tem engajamento e muito menos vende, não fatura. E a MyBrook é uma empresa. A gente depende de faturamento. E como vocês precisam de dinheiro para sobreviver. Muita gente está com esse chip aqui bloqueado. Então a gente precisa desbloquear esse chip para a gente entender qual que é a nossa profissão. Não é para estar aqui para ver o que vai dar. Tem que estar aqui para mudar a vida mesmo. Porque se fosse fácil, todo mundo aqui ia ser vendedor de sapato no shopping ainda, hein? Pode ser nem no Presidente Vargas, tem que ser no shopping, porque o volume maior de pessoas está no shopping. Porque o cliente vai numa loja de sapato ou de tênis para comprar o tênis ou o sapato. É muito mais fácil ser vendedor trabalhando numa loja de sapato. Não desmerecendo, pelo amor de Deus, a profissão de vendedor de sapato. Não é isso. Ganha muito menos. E tem carteira assinada. Tem que entrar 8 horas ou às 8 da noite sair 22. Então, vocês precisam entender que aqui é uma profissão. Existe uma lei para isso. Existe um comissionamento, a gente recebe por isso. Só que a cabeça da pessoa, do corretor, dos 80%, acha que vai fazer uma oferta para o cliente pedindo esmola. Ah, não, eu não vou ligar para o cliente às meio-dia porque ele está almoçando. Não vou ligar às 18 horas porque esse cliente não vai me atender. Cara, qual que é a diferença aqui? É que a gente muda a vida das pessoas, a gente transforma a vida das pessoas. Então, se você está fazendo uma oferta para um cliente, você não está pedindo esmola. E o nosso comissionamento é o melhor comissionamento que existe. Tanto de carro, de caminhão, de qualquer outro negócio. Até de profissões como médico, juiz, enfim, a gente ganha muito dinheiro. Mas só 20%, não é os 80% que ganha. Tá? Então, o motivo das pessoas terem saído ontem foi exatamente por isso. Porque não tem esse engajamento que a gente precisa. Então, o gerente, cara, tem que ficar humilhando para a equipe. Oh, quantos clientes você tem? Oh, você foi no Summit? Oh, você foi fazer ação? Não é isso. Porque nossa profissão, a gente trabalha primeiro para depois ganhar. É diferente de quem trabalha de carteira assinada. Que sabe que dia 5 ali, ou dia 20, tem um dinheiro na conta. Porque a empresa vai pagar. Mas essa pessoa está lá das 8 às 18, batendo ponto, faça sol, faça chuva. O nosso mercado, não. A gente tem que ficar pedindo, implorando para vocês terem sucesso, para vocês ganharem dinheiro. E não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês sejam esses 20% da parte do mercado aqui de Rio Verde. E a nossa venda é uma venda consultiva. Não é uma venda onde o cliente vai lá comprar. A nossa venda ela é consultiva. Então, para isso, o primeiro ponto é você saber a dor do cliente. Você tem que entender por que esse cliente tanto serve na captação quanto serve na venda. Por exemplo, o cliente quer vender um imóvel de R$1 milhão, ele tem uma dor. Porque ele está com um problema de R$1 milhão. Mesmo quando um cara vai comprar uma casa de R$1 milhão. Se ele tem essa dor ou ele tem esse desejo. O corretor ele precisa entender isso. A gente cura a dor. A nossa profissão é curar a dor. Não é vender. A gente não vende imóvel. Eu quero que vocês entendam aqui que a gente não vende imóvel. Vocês precisam conhecer o cliente em primeira mão para depois se oferecer alguma coisa. Existe 2 tipos de corretor. Aquele corretor leque, que acha um cliente, ele prospecta um cliente e sai dando vários produtos para esse cliente, vários empreendimentos. Ah, eu tenho essa casa, tem isso. O que acontece? O corretor não vende. Agora, existe corretor funil. Qual que é o corretor funil? Ele entende a dor do cliente, ele entende a necessidade, ele faz perguntas para saber o que o cliente quer, ele afunila e sai um imóvel. E eu garanto para você que ele compra. Se você fazer toda essa parte da abordagem certa. Tá? Então, por que a gente vende? Eu quero ouvir de vocês. Por que a gente vende imóveis?
Alguém pode falar? Por dinheiro? Por dinheiro. Aí, essa é a diferença dos 20%. Mas muita gente aí pensou, não falou, mas pensou por causa do dinheiro. Estou errado? O dinheiro ele é importante. Se eu falar para você que dinheiro não é importante, eu estou mentindo. Só que antes do dinheiro, se você pensar que o cliente é um caixa eletrônico, que você olha para ele pensando no dinheiro dele, ele vai te descartar. Isso é fato. Já viu o corretor que está desesperado, tem que pagar o aluguel amanhã, ele vai atender um cliente hoje? Ele atropela tudo. E o cliente sabe disso, ele percebe que você está querendo o dinheiro dele. E você está desesperado para poder pagar seu aluguel. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a gente transforme essa vida desse cliente. Eu vou dar um exemplo, quem está os mais antigos, talvez até estava comigo. A gente fez uma ação na Perdigão, uma ação que a gente fazia, acho que a Joyce estava numa tenda, lembra que a gente ficava em frente lá? Eu fui lá uma vez, a primeira vez que eu fui, eu atendi um cliente que ele tinha uns, sei lá, uns 50, quase 60 anos. Ele tinha, quantos anos tem a Perdigão? 25. Ele estava desde o início da Perdigão. E esse cliente já era da outra Perdigão, acho que Videira, não sei, ele veio transferido para cá. Esse senhor, ele tinha, se eu não me engano, acho que era 50 mil de FGTS. Esse cliente, esse senhor, ele não sabia que ele podia comprar um imóvel. Foi ali onde que eu entendi o que a gente faz, qual que é a nossa profissão, que é transformar gerações. Com certeza, eu vendi o Portal dos IP1, acho que foi para ele. Com certeza eu mudei a vida daquela pessoa, daquela família. E a geração dela foi impactada. Então é isso que você tem que entender aqui. Por que a gente vende? O dia que você entender por que a gente vende, o jogo muda. O game muda. Então a gente não vende imóvel. Esse senhor, eu não tenho mais o telefone dele, mas na época ele me indicou um monte de gente. Mas qual que foi o intuito? E entender essa dor que ele tinha, que era aluguel. Ele pagava aqui em Rio Verde 25 anos de aluguel. Eu não lembro mais quanto que era o aluguel que ele pagava. O Portal dos IPs, acho que era 150 mil, né? Não lembro. Quando ele lançou. 3. Cara, ali eu entendi. Eu falei, cara, a gente vende sonhos. A gente vende a transformação. A gente vende... por isso é o motivo da gente vender. É transformar a vida das pessoas. Automaticamente a gente transforma a nossa vida. Quantos exemplos tem aqui dentro que entrou aqui, não tinha um carro para andar, hoje tem casa e carro. Carro bom. Quantas pessoas aqui? Quantas pessoas hoje vão viajar, coisa que não podia fazer? Porque é uma profissão. A gente tem que entender a profissão do corretor de imóveis. A sua profissão. E para quem que a gente vende? Para quem que a gente vende? Você viu minha palestra? Bonitona. A gente vende para todo mundo. Cara, olha a diferença. O Lúcio e a Shirley estão aqui, pode confirmar isso para mim. Na época eu vendia caminhão, eu tinha 20 clientes. 30 clientes, eu acho que era. Eu tinha 30 transportadores que eu atendia. E eu tinha uma região para me atender. Eu acho que carro deve ser a mesma coisa, né? Você tem uma região, você tem sua carteira de cliente ali. O nosso mercado, não. O nosso mercado é aberto. Aqui, se você for inteligente, você vai aqui, você pode pegar um professor aqui que ganha bem e oferecer um produto para ele. Então, a gente vende para todo mundo. Não é para quem quer sair do aluguel, não é para quem quer sair da casa da sogra ou dos pais, não. Para investidor, a gente vende para todo mundo. Você precisa entender isso. Você tem que começar a olhar as pessoas não como uma cifrinha de dinheiro, mas olhar aquela pessoa ali, uma oportunidade de você transformar a vida dessa pessoa, de uma forma ou de outra. Tá? Então, por isso, para quem que a gente vende? Para essas pessoas, para todo mundo. Existe uma pesquisa que de 91% das pessoas do mundo querem comprar imóvel. Você fala, Michel, não é possível. É. Então, imagina que 100 pessoas aqui dentro, 91 pessoas aqui dentro têm interesse de comprar. Pode ser que ela não tenha condição de comprar, pode ser que ela não está no momento de compra, mas 91% das pessoas querem, tem esse desejo, tem essa dor da compra. Ela precisa comprar o imóvel. Para ser o primeiro imóvel, para sair do aluguel, por várias situações. Mas 91% dessas pessoas têm desejo ou alguma dor para a compra do imóvel. Então, vocês têm que começar a pensar, para onde vocês vão, todo lugar que vocês forem, vocês pensam, cara, 91% dessas pessoas que estão aqui têm um desejo ou uma dor de comprar o imóvel. E aí vocês precisam estar preparados para oferecer esse produto para eles. Oi.
Exatamente. Um dos nossos valores é a personalização do atendimento. Exatamente é isso. Eu já dei exemplo, acho que na última no Summit, sobre lá do cara que foi oferecer uma casa de... A cliente queria uma casa de 3 quartos e ele oferecendo 2 quartos. Ele não entendeu a necessidade, a dor daquele cliente. E por isso que a gente não vende. Por isso que a gente perde venda. Exatamente porque a gente não entende o que o cliente quer. Sai vomitando informação ali para o cliente comprar. Cara, eu tenho observado algumas abordagens de telefone. Acho que eu até vou falar isso aqui mais para frente, mas só aproveitando que você falou. Que liga assim, ó. Oi, Tânia. Aqui é o Michel da MyBroker. Vou ter um lançamento amanhã, um café da manhã. Você quer ir lá na rodada de negócio ou você quer ir lá no café da manhã? Cara, é assim que está rodando o negócio. Não vamos vender. Cara, a Tânia nem me conhece, eu não conheço a Tânia, não sei se ela é bilionária ou ela é... O nome está fudido. Se eu não entender a necessidade, a dor, o que de fato ela precisa, às vezes ela tem desejo de comprar, mas ela não está no momento de compra. E aí o que vai acontecer? Por educação, o cliente, a Tânia fala, não, onde que é? Nossa, eu adoro um café da manhã, um happy hour para beber uma cervejinha, eu vou. Aí confirma a ida. Aí o corretor faz o quê? Nossa, gerentão, eu tenho 20 clientes que vai na rodada de negócios hoje à noite. O que acontece? Não aparece nenhum lá. Porque a nossa abordagem está errada. Se a gente não entender isso, que a gente não vende um imóvel. O imóvel é uma consequência do que ele necessita. Então a gente tem que mudar isso. Acho que eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. E qual que é o nosso negócio aqui, ó? O que é o nosso negócio? É relacionamento. Não é o imóvel, não é um lote, não é uma casa. É o relacionamento. Sintonia, a gente tem que ter uma sintonia com o cliente, tem que entender o que o cliente quer. O dia que você entender que o relacionamento faz toda a diferença, você vai vender. Quem não tem relacionamento, quanto mais relacionamento você tem, mais chance você tem de vender. Então, por exemplo, quem não tem relacionamento aí, começa a ter. Começa a ir para uma outra academia, começa a ir conviver na igreja, começa a mudar ali o seu ciclo de relacionamento, mas você precisa ter relacionamento. O corretor que não tem relacionamento, ele não vende. Isso aí pode fazer uma venda ou outra, mas eu não tenho aquela constância da venda. Então, mude. Vou dar exemplo do Jean. O Jean, num encontro de casais, que vocês estão indo, né? Da igreja, ele vendeu um Zoe, né? O cliente se conheceu lá. Então, ele mudou o relacionamento dele, o ciclo de relacionamento dele, ele conseguiu vender um Zoe de R$1 milhão. Eu, né, sendo que a gente foi para a academia, eu não era da classe A. Depois que fui para a classe A, eu já fiz negócio lá. Onde está ali o público totalmente diferente que era da minha carteira lá atrás. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa criar relacionamento. E o corretor que não gostar... Não, eu vou falar aqui para frente. O que é a nossa matéria-prima, né? Qual é a nossa matéria-prima? Alguém sabe? Alguém sabe? Pessoas. Pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas. Então, para quem que a gente vende? A gente vende para Rio Verde inteiro, para Jataí, Mineiro, para qualquer outro lugar. Mas são pessoas. São pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas. A gente tem que ter corretor que não gosta de lidar com pessoas, não gosta de estar perto de pessoas, não gosta de conversar com pessoas, está naqueles 80% que vamos ver o que vai dar aqui. Esse é o ponto básico. O princípio de tudo é você lidar com pessoas, você saber conversar com pessoas. Você está numa roda de amigos, você se posicionar referente ao que você faz hoje. Enfim, mas a nossa matéria é pessoas. Tá? A gente vende para pessoas. Pessoas querem comprar de pessoas. Pessoas não querem comprar de empresas. Querem comprar de você. E a nossa classe, ela é muito democrática. O cliente não quer saber se você é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Ele quer saber se você está preparado para atender ele naquele momento que ele necessita. Por quê? Hoje tem quantos corretores aqui? 1.000 e... Que a gente viu aquela vez? Você lembra? Aumentou. A gente está acompanhando o Campos Elíseos, cara. Muita gente entrou. Muita gente entrou na posição. Entrou ou não entrou? Vocês têm um monte de amigo aí que... Vou dar um exemplo de um amigo nosso lá, Chile. Caminhando com ele, ele... tirei o Cresce. O cara é transportador. O cara é rico. Tirou o Cresce. Aí nós caminhando e tal, falando da área dele lá, e ele... Não, eu falei, por que você tirou o Cresce? Não, porque eu tirei o Cresce, porque assim, eu tenho uns imóveis de locação, aí eu faço um negocinho, faço outro aqui e tal. E eu falei, pois é, rapaz, e eu só vivo disso. E eu vou ter um FII agora início do mês, início do ano. Você acaba tirando
Eu tenho uma liberdade com ele. Ele falou, você acaba tirando o leite do meu filho. Ele, como assim? Eu falei, você não vive disso. Mas a hora que você faz um negócio, porque provavelmente bate na sua porta, você está tirando de nós aqui. Isso acontece com quanta gente? Só que o nosso mercado, eu vou falar uma verdade para vocês. Tanto de gente que entrou, vai sair. Porque o nosso mercado ele é muito rápido. Se a gente não estiver preparado, a gente está fora do mercado. Vou falar para vocês, 5 corretores que entram novo, um só permanece na profissão. Então a gente tem que ter sangue no olho, a gente tem que ter comprometimento, a gente tem que estar enganjado, a gente tem que estar vivendo disso aqui, de um negócio mesmo, não de ver o que vai dar. Não tem que estar aqui para ver o que vai dar. Aqui não é o lugar de estar aqui para ver o que vai dar. Não é isso. A gente tem que estar aqui para a gente mudar, para transformar a vida das pessoas e automaticamente a gente muda a nossa. E quando a gente vende? Quando a gente vende? Toda hora. Não tem, vou falar para vocês, não tem final de semana, não tem depois das 18, não tem domingo, não tem sábado, não tem hora para a gente vender. Só que vocês precisam fazer um acordo com as pessoas que estão do seu lado. Porque a sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, acha que essa profissão aqui, primeiro acha que não é uma profissão. Já viu assim, ô Bruno, cara, você está à toa aí? Leva minha mãe lá para fazer um exame. Ou leva uma cadeira para mim aqui, não sei aonde. Porque as pessoas veem nós como que a gente é à toa. Estou mentindo? Então, você precisa primeiro fazer um acordo com a pessoa que está do seu lado. Meu bem, preciso trabalhar esse final de semana, eu preciso trabalhar depois das 18, eu preciso ir no Summit, eu preciso estudar. Por quê? Isso é o que vai mudar a nossa vida. Você tem que fazer esse acordo. Eu fiquei sabendo aqui que tem um marido, a pessoa nem está aqui, mas eu fiquei sabendo ontem que o marido não quer que a pessoa seja corretor para trabalhar com nós. Não sei, eu vou perguntar para ela, que eu não tive prazer de conversar com ela ainda. Fiquei sabendo disso, pode ser ciúme, sei lá o que é. Cara, então você tem que fazer um acordo. A primeira pessoa que tem que acreditar na sua casa é a pessoa que está do seu lado. Entender que isso aqui é uma profissão. E você precisa fazer esse acordo, porque você vai trabalhar no sábado até 10 da noite. Se precisar, você vai trabalhar domingo até 10 horas da noite. Você vai precisar fazer isso. Não tem como não fazer. Então, você não pode estar aqui. Então, você tem que ter esse acordo de trabalhar de noite também, se precisar, depois das 18 horas. E se precisar acordar às 7 da manhã para atender um médico na clínica, você vai também às 7 horas da manhã, porque é a sua profissão. Tá? Então, a gente vende todo momento. A gente vende em qualquer lugar, em qualquer momento. Começa a olhar dessa forma, começa a ver aquela pessoa como uma oportunidade de negócio. Quando... Eu já falei onde, né? Onde vendemos. Onde a gente vende? Aonde a gente vende? Qualquer lugar. A gente pode vender aqui, a gente pode vender ali fora, a gente pode vender na praia, na academia, a gente pode vender em qualquer lugar. Desde que você entenda que aquela pessoa ali é uma pessoa que pode te gerar um negócio. Mas não vê ela como um caixa eletrônico. Não vê ela como dinheiro, aquela cifrinha. Vê que ela pode fazer isso. A gente fez uns trabalhos em algumas empresas, e qual que era o nosso objetivo? Não era vender. Não era vender para essas pessoas. A gente pegava lá 10 minutos, 15 minutos do tempo da turma, era vender informação. Igual eu atendi aquele senhor lá de 60 anos, que tinha quase 50 mil de FGTS, a gente foi vender informação lá na Perdigão, a gente conseguiu achar um cliente e foi transformada a vida desse cliente. Então, a gente tem que vender informação para ele. Tá? Então, esse é o princípio básico. E como todo negócio existe regras, por exemplo, o futebol americano. Existe regra, não existe? O cara vai lá e derruba o outro para pegar a bola, não é isso? É uma regra do jogo. Vôlei, se o vôlei, estou dando exemplo do vôlei, o cara atravessar a rede e ir lá e derrubar o cara, não é a regra do jogo. Então, a nossa regra, qual é a nossa regra do jogo? Existem algumas regras, por exemplo, fazer parceria é uma regra. Não é bem uma regra, mas é uma possibilidade disso acontecer no nosso mercado. Muito corretor não quer fazer parceria. Às vezes a palavra não é nem regra. Por exemplo, a venda cai. Faz parte do nosso negócio. É ruim, é doído, é dolorido, mas cai. Pode acontecer. Pode acontecer de um filho da puta, de um cliente, combinar 5% e depois querer pagar 2% no negócio. Faz parte do jogo.
Então, tem muitas coisas que fazem parte do nosso jogo que você também precisa entender, não é só isso. Faz parte do jogo você prospectar cliente. Faz parte do jogo você atender, apresentar o imóvel. Isso tudo faz parte do jogo. Isso é só para aproveitar esse momento e deixar claro para vocês que existem algumas regras desse determinado jogo que é a nossa profissão. Tá? Então, hoje, vocês se sentem competentes na profissão que vocês estão hoje? Ninguém está interagindo, mas eu vou falar. Como que a gente desenvolve isso? Está vendo que é uma engrenagem? A competência é essa engrenagem aqui, ó, azul. Essas outras três é o que o Bruno falou no Summit da última vez, que é o chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Então, primeiro, para você ser competente no que você faz, independente se é aqui ou qualquer outro lugar, você tem que ter esses 3 pontos aí. Primeiro é o conhecimento. O que a gente está fazendo aqui hoje? Conhecimento. O que a gente proporciona? O que a MyBrooker proporciona? Quantos por cento a MyBrooker proporciona para o sucesso de cada um de vocês? Alguém sabe me falar? Quantos por cento a gente proporciona a vocês? Quanto? Mais aí? 100, 60. No final eu vou falar aqui. Mas o que a gente busca hoje? Conhecimento. Quem teve no evento, Fernando? Quantas pessoas, vocês lembram? 5 pessoas. 5 pessoas. A gente fez uma parceria com o cara. Era R$300, a gente pagou R$120, R$180 para lá. Foi bom ou não? R$180. Nós temos 60 corretor. Só 5 foi. Atrás de quê? Conhecimento. Então a gente proporciona isso. De querendo ou não, eu paguei lá 120 vezes 5. A gente pagou R$120 para 5 pessoas interessadas em buscar conhecimento. Mas a maioria não foi atrás de conhecimento. Não vai ser competente. Porque a gente precisa ter os 3 fatores. Para você ser competente no que você faz, você precisa ter os 3. Qual que é o próximo? É a habilidade. Então, nós estamos aqui buscando muitas de informações, de conhecimento. Se vocês saírem daqui e não colocar isso em prática, habilidade é uma prática. É você praticar as coisas que você buscou conhecimento. Lembra quando a gente aprendeu a andar de bicicleta? A gente só conseguiu andar de bicicleta porque a gente foi praticando, foi caindo, levantando, praticando, caindo, levantando, praticando. Então gerou isso, essa habilidade é através da prática. Muitas vezes, vocês pegaram muitos insights ali no dia de domingo do Fernando. Vocês têm que praticar. Senão foi mais um curso feito sem motivo algum. Tá? E atitude. Esse é o que vira a chave da galera. Isso é o que muda todo mundo. Atitude. Não adianta você ter conhecimento, habilidade, se você não tiver atitude de colocar isso em prática. Não adianta vocês saírem daqui hoje com conhecimento, mas não praticar, porque a gente vai ter uma tarefa. Você trouxe, Lídia? Você trouxe aquela? A gente vai fazer a gente vai praticar aqui um planejamento, só que se você não pôr isso em prática, em atitude, você não vai, em ação, você não vai mudar, você vai ficar parado onde você está até hoje. Então, Edinho, 30% somos nós da empresa que dedicamos. Cara, eu fiquei sábado e domingo fazendo isso aqui. Sábado e domingo fazendo isso aqui, ontem à noite estudando até 2 horas da manhã, para tentar passar o máximo de conhecimento para vocês. Só que se não tiver atitude, se você não tiver 70% dessa vontade de fazer o negócio acontecer, não é em vão o Summit. Por exemplo, eu vou expor isso aqui. A gente começamos a fazer o Summit desde fevereiro. A gente acreditou, fazendo esse evento, que fica caro para nós, que a gente teria um resultado surreal. Que a gente teria meses históricos na empresa. E a gente não está tendo. A gente, conversamos segunda-feira, nem os gerentes participaram da reunião de segunda, eu antes, e o Alessandro, para a gente avaliar, cara, será que o Summit está sendo gerando conhecimento para a turma? Será que a gente está passando, transmitindo o que a gente quer? Será que é viável a gente continuar com isso ou não é? A gente começou a pensar isso ontem. E são números. Os números não mentem. Cara, a gente pega uma média da galera em si, né, Bruno? São, a média, 5 meses sem vender. Tem gente aqui que tem 7 meses. Não tem, né? Saiu. Mas tinha gente com 7 meses sem vender. Eu falei, cara, como que a gente vive? Como que essa pessoa vive?
Isso eu estou até desabafando para vocês, para vocês entenderem isso também. Porque uma empresa vive de venda. Então, a gente está com uma consultoria financeira onde nos assustou sábado, porque o cara falou, cara, tem produto. A área financeira, o cara entrou na área comercial, para você ver o nível do negócio que foi sábado. Foi tenso, né, antes? Mas o que o cara falou? Tem produto para vender? Vocês têm 68 corretor? Estão vendendo isso aqui? Está errado, hein? Está errado, o que está acontecendo? Eu falei, rapaz, está errado mesmo. Esse tanto de gente. Aí o Bruno fez uma planilha muito bem assertiva, que 5 meses a galera está se vendendo. A média geral da nossa empresa popular e matriz, abraçando todo mundo, 5 meses sem vender. Cara, a gente fala, como que vive? Ou está fazendo negócio por fora, ou vive de outra profissão. Por quê? Porque está aqui para ver o que vai dar. Claro, tem gente que vende todo mês, claro, tem pessoas também boas, competentes. Não estou falando que não tem, mas, em geral, isso é assustador para uma empresa. E a gente foi pegar o que a gente deve, o que tem para pagar, outubro, novembro, dezembro, e o que tem para entrar, a gente fecha a empresa. Ou eu e o Alessandro vamos começar a vender de novo, porque a gente fez isso no começo. E aí a gente vende. Se a gente for para o jogo, nós vende. Vende ou não, Alessandro? A gente vende, só que o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é buscar isso aqui, ó. Transferir conhecimento para vocês praticarem, mas sem atitude a gente não faz nada. Não adianta ter tudo isso aqui e não ter atitude. Então, assim, eu estou até desabafando porque nós somos uma família, nós somos uma empresa. Ou a gente muda o jogo, vira a chave, ou a gente fecha. Por que isso? Essa semana, vocês não sabem, a gente faz 6 anos, viu? Dia 6 de outubro. Aí, ó, 2 festas. Oh, não vai ter festa. A gente já passou por momentos bons, que foi 2022. E aí eu falei, né, para o Alessandro, cara, 2022 nós fez uns números surreais. A gente tinha na conta em janeiro, cara, um valor, não tem mais. Se a gente for olhar hoje, real, que tem na conta, janeiro, cara, se a gente não vender, janeiro fecha as portas. Claro que tem produtos que a gente vai falar agora à tarde, de manhã, desculpa, não estou assustando vocês, eu só estou mostrando que a gente precisa virar a chave. Muita gente precisa virar a chave. Tá? E todo mundo fala, já até na própria resposta ali. Oi. De chave não vai acontecer nunca. Entendeu? Por que a virada de chave acontece com alguma pessoa que estava sem vender? Porque provavelmente as ações delas, ou seja, ela não estava tendo ações. Então, assim, muita gente fica perguntando, quanto que vai acontecer a minha virada de chave? Mas a pessoa não quer acordar cedo, aqui, a pessoa não quer ir no plantão, isso aqui, a pessoa não quer fazer ligação, a pessoa não quer prospectar. Então, ou seja, a virada de chave só acontece para quem faz. Tá? Então, ou seja, se você está pensando que a virada de chave vai acontecer um simples passo de mágica, né? Isso não acontece. É só esse adentro. Não, boa colocação. É isso aqui, ó. É o que eu falo, cara. Não adianta ter conhecimento do produto, a gente conhecer o cliente, a gente praticar. O que é praticar, por exemplo? Você pega uma ligação. Ficou meio alto aqui, viu, Lídia? Você começa a ligar, né? Você vai começar a fazer a oferta ativa. As primeiras ofertativas são horrorosas, já percebeu? Você vai fazer um PAP na rua, você está travado, com medo. Eu era assim. Quando eu peguei para ir para fazer o PAP, eu não queria ir. Foi eu e o Breno, né? O Breno desistiu. Mas não era a pegada dele era outro negócio. Para mim, quando eu fui, era ruim. Eu não tinha prática. Eu sabia como fazia, mas eu não tinha aquela prática de fazer. Então, as primeiras abordagens eram horrorosas. Depois, né, Joyce, a gente está rindo aí, porque a Joyce viveu muito isso aí comigo, na Presidente. A gente atravessava a Presidente subindo e depois descendo, com o objetivo de pegar cliente. O Marco foi também muito comigo lá. E a gente, nas primeiras, eu particularmente travava. Cara, depois eu falava assim, cara, eu estou aqui, é para pagar minha fatura do cartão de crédito, é para mim poder pagar a parcela do meu carro. Cara, eu vou fazer isso aqui valer a pena. Então é isso que a gente tem que estar aqui para valer a pena, fazer isso valer a pena. A gente não está aqui para ver o que vai dar. Nosso objetivo não é esse. Só que, na resposta de vocês, a maioria coloca assim, eu preciso de uma palestra onde fala motivação. Todo mundo fala isso. Eu quero uma palestra onde fala sobre motivação.
Você sabe o que é motivação? É o motivo para a ação. Alguma coisa que te motiva para você gerar uma ação. O que te faz você acordar todo dia cedo, colocar a farda de corretor e ir para a rua? O que te faz hoje? Pagar o leite do filho. Jean, o que faz você acordar todo dia cedo? O que te motiva? Então não é uma palestra, não é acordar às 6 horas da manhã, tomar banho de água fria, que você vai, nossa, vou sair daqui doidão, vou sair vendendo tudo. Não é isso. É isso aqui, ó, motivo para a ação. Fazer com que você saia na frente de todo mundo, mas você tem que ter esse motivo. Então não adianta, é o que eu falo, tá aqui para ver o que vai dar, você não vai fazer isso aqui, você não tem nenhum motivo para agir. Então a motivação não é isso, eu vou fazer uma palestra, uma imersão, vou ficar infernado aí 11 dias num treinamento e eu vou sair de lá transformado, vou sair de lá motivado. É igual sair daqui, nossa, eu saí daqui, o Summit é massa demais, vou vender, não sei o que e tal. Passa ali na porta, brocha. Já não quer, nossa senhora, é ruim demais. O mercado tá ruim. Não sei o quê. Cara, se você não tiver um motivo para você acordar todo dia, então morre, desgrama. Se você não tiver motivo, então morre, né? Pede para morrer. Pede para sair, caralho. Mas é isso aqui, ó. Você precisa vestir a farda do que você quer fazer, por que você está aqui para isso. Você não pode se permitir ficar 5 meses sem vender, 7 meses sem vender, 3 meses, viu, Diegão, sem vender. O que te motiva, Diegão? Melina. O cara começou a vender e não para mais, não. Né? O que te motivou para isso? É a filha dele que fez isso, com certeza. Conheço o cara tem mais de 20 anos. É esse que motiva o cara. E ele está vendendo janeiro, fevereiro, março, pulou um mês, vendeu, e assim vai. E é isso que a gente quer. Quando eu abri a planilha lá do fechamento para o cara da consultoria, ele assustou-se, só tinha vermelho, assim, parece conta bancária minha, há 10 anos atrás. O vermelho, assim, ó. Ele falou, o que é isso? Nossa, olha que número. Eu falei, pois é nossa equipe comercial. Ele falou, então é um problema que a gente precisa resolver. Só que você precisa acordar para a vida. Você precisa acordar. A gente precisa, acho que... Sabe quando você sofre um acidente que você apaga a hora que você acorda e fala, nossa, onde eu estou? É isso que a gente tem que fazer. Você precisa acordar, ver onde você está hoje, aonde você quer chegar. O que você quer fazer para você chegar lá? Cara, o tempo está passando. Vamos falar para o nosso mercado, vamos falar para a nossa realidade? Já é outubro. 2 de outubro, daqui 2, 3 meses acaba o ano. 3 meses, o trimestre, o 4º trimestre acaba o ano. E aonde você está? Onde você está? Primeiro você tem que entender onde você está, para saber onde você vai chegar. Não adianta você querer chegar lá sem atitude, que você não vai. Sem um motivo para te agir, para você ter essa ação. Se você não entender isso, se você não parar e refletir onde você está, você não vai conseguir chegar. Por isso que eu falo, tem que começar a olhar os números. Opa, peraí. O Diegão vendeu janeiro, fevereiro, março, ficou um mês, tem 3 meses, estou dando exemplo dele. 3 meses que não vende. Opa! Olha, se em janeiro, fevereiro, março, abril eu vendi, o que aconteceu que eu não vendi esses 3 meses agora? Opa, e minha meta? Aonde eu quero chegar? O que eu preciso? Eu quero trocar de carro? Eu quero ir para a praia? É agora o final do ano. Isso aí é os sonhos. Só que o que acontece? As pessoas estão com sonhos enterrados. Estou mentindo? Ou estão com o chip bloqueado que, nossa, eu não posso ter um carro do ano. Eu era assim, ué. Quando eu fui trabalhar na Scania, que eu fui vender caminhão, que eu recebi 10 mil reais no primeiro salário, eu falei, cara, isso está errado. Eu liguei lá no financeiro, falei, não era nem o Fabrício. Vocês depositou uma comissão errada minha aqui, não? Não, é a comissão dos caminhões que você vendeu. Mas na minha cabeça o que era? Eu não podia ganhar 10 mil reais. E sabe o que essa profissão proporcionou para mim? 2 viagens na Europa, carro do ano, carro top que eu tenho. Casa não é das melhores, mas é boa, mas é minha. Né, Alessandro? O que proporcionou na vida do Alessandro? Então é isso, cara. A gente tem que estar sabendo o que a gente quer, saber onde a gente está, onde a gente quer chegar, o que a gente vai fazer para chegar nisso. Tem tempo ainda. Nós temos 3 meses para mudar,
para virar a chave. E a oportunidade desses empreendimentos que a gente vai falar é para todo mundo. A oportunidade do Luiz é a mesma da Jéssica. A oportunidade da Graciela é a mesma da Joyce. A oportunidade aqui é para todo mundo. Aqui não é bloqueado você não vender o produto. O produto é para todo mundo. Só que se você não estiver preparado, você não vai vender. Então, aqui, essa frase aqui, foi até o Ronaldo que falou. Se você não preparar para o sucesso, você está preparado. O sucesso você está preparando para o fracasso. Vou falar de novo. Se você não se preparar para o sucesso, você está se preparando para o fracasso. Aqui ou qualquer outra profissão. Nosso mercado, gente, ele muda muito rápido. Né? A gente está até estudando agora contratar uma pessoa de tecnologia mesmo, trazer as novas tendências de tecnologias para dentro da nossa empresa. Porque a gente vê hoje, tem inteligência artificial, a gente não sabe nada da inteligência. Às vezes sabe que põe um texto ali e o negócio sai bonitinho. Mas não é, tem muita coisa além disso. Então a gente está buscando esse pessoal. Então a gente vai agir, cara. A gente vai agir, a gente vai se mover, a gente vai fazer a diferença. E sabe tanto que é gratificante da nossa parte? É a incorporadora ligar para nós e falar assim, ó, você vai vender esse produto. Ah, mas por que você vai pôr nós para vender? Porque vocês são os maiores de Rio Verde. A gente é considerado os maiores de Rio Verde. Essa marca que vocês usam no peito aí é uma marca forte, pesada. Só que em contrapartida, o que eles querem? Resultado. A nossa vida é feita de resultado. A nossa empresa vai ser medida por resultado. Vai me desculpar, mas a nossa empresa vai ser medida por resultado. Só que o pior disso é você não ter resultado e chegar na sua casa e aí a sua família que te ama e falar assim, uai, que resultado que você teve? O que você vendeu esse mês? O que você fez de diferente esse mês? Eu acho que isso é o pior. É você chegar na sua casa e estar 5 meses sem vender. Eu acho que isso deve ser a coisa mais dolorida que existe no mundo. Porque quem vai te cobrar não é o Michel, o Alessandro, o Anderson ou os gerentes, é a sua família. Por isso que eu falo, aqui não é para estar aqui para ver o que vai dar. Pessoas que têm 2 profissões, cara, não dá para nós. Porque a gente vai medir resultado. E a nossa medição vai ser de 3 em 3 meses. Porque feedback a gente faz, a gente conversa, e as coisas não mudam, não tem atitude pelas pessoas. Então, a gente precisa mudar isso. Beleza? Se você não se preparar para o sucesso, você se prepara para o fracasso. Por que a nossa profissão não é tão valorizada? Quanto tempo eu tenho? Só para mim, que eu vou entrar nesse assunto rapidinho. 15 minutos. Vou comparar aqui, não a profissão, tá? Um advogado, e até por isso eu achei que o tempo ia estourar. Um advogado e o corretor de imóveis. Certo? Os dois são prestadores de serviço. Certo? Hoje, um advogado, o que ele precisa fazer para ele formar? Quanto tempo de faculdade? 5. 5 vezes 12, 60 meses. Quanto que é a faculdade que ele paga por mês? Vamos pôr R$1.000. Vamos arredondar. O poder dos números. R$1.000. Certo? Gasta com lanche na faculdade, gasta com impressões, compra de livro, gasolina, transporte. Né? Para quê? Para ele formar, para depois ele fazer a prova do AB. O que ele tem que fazer? Para ver se vai poder atuar. O que ele tem que fazer ainda? Se for burro, pagar um curso. Um cursinho. Quanto que ele vai gastar de cursinho? 10 mil? Sei lá. Vamos por 10 mil. Não sei. Beleza. Você acha que ele formou, passou, né? Está credenciado a atuar. Ele vai, de cara, já começar a exercer? Não. Ele vai trabalhar para alguém. Ou ele vai começar a ser conhecido no mercado. Então, isso demora mais 1 ano, vamos dizer. Demora uns 4, 5 meses para ganhar R$10.000. Exatamente. Então, vamos falar que ele gasta aí, o advogado gasta aí em torno de 110, 120 mil, sei lá, para poder atuar e, de fato, ganhar dinheiro. Ele ganha 20% das ações que ele defende. Mas ele vai gastar 120. Vamos para o nosso mercado. Quanto que a gente gasta para a gente virar corretor de imóveis? Quanto? Beleza. R$2.000?
Você com estágio hoje, você já pode vender? Sim. Já pode vender. Então, por exemplo, eu entrei hoje na profissão, dei entrada lá, estou fazendo as aulas, pego o estágio, amanhã eu faço uma venda de R$ 30.000, certo? Só que, ao contrário do advogado, a profissão de corretor não tem uma faculdade, não tem uma grade onde você tem que fazer. Infelizmente, o curso é muito fraco, um curso ridículo, vamos dizer. E é por isso que é fácil entrar na profissão. Só que o corretor ele não dá valor nisso, porque é fácil. Muita gente está aqui e não está dando valor do que a gente está transmitindo para vocês, porque é de graça. R$ 180, que para mim, também, para buscar conhecimento, eu acho que é muito barato, também não vai. Então, isso que eu quero trazer para você. Para você ser um advogado hoje, para você ganhar bem também, mas não tanto quanto a gente, precisa gastar tempo, energia, dinheiro. No nosso mercado, não. Só que o nosso mercado é o seguinte, se a gente não se preparar, não estudar, a gente está fora do mercado. Isso é uma realidade. Por isso que a gente bate demais em treinamento. Por isso que a gente enche o saco. A gente está fazendo isso aqui, fica caro, mas com o objetivo de quê? Reciclar quem está mais antigo, passar as informações para quem está entrando. E é isso que a gente faz. É para isso. E a gente não cobra. Se a gente cobrasse, isso aqui tinha quantas pessoas não veio? Alguém sabe? Por quê? Não dá valor. Pode ter acontecido alguma coisa, enfim, mas... porque é de graça. Se fosse pago, muita gente estaria aqui. O mercado, cara, fica em cima da gente querendo vir aqui. Um monte de gente querendo vir. Opa, não, o negócio é aqui para nós. É exclusivo para nós. Então, o que a gente precisa fazer? Focar. A minha palestra começa agora. Ali para trás, tudo que eu falei foi só uma introdução para o nosso objetivo aqui. Foque. A gente precisa focar. Por que vocês perceberam que tem uma turma que está focada no Censo, outra turma está no Campos Elíseos, outras no Parque Vivar? Porque a gente precisa focar. Não adianta a gente ficar dando tiro para tudo que é lado. Eu direciono minha equipe tudo para cá e, opa, peraí, agora vamos para cá, depois vem para cá. Não, a gente vai focar. E é o que os meninos vão falar aqui depois de mim, sobre os produtos que a gente quer fazer o foco. Mas aí vamos entrar agora aqui numa metodologia, vocês devem saber dessa metodologia, porque eu vim mostrar para vocês que os números têm poder. Se vocês vão fazer, é a atitude de vocês. A gente não vai mais ficar enchendo o saco. E faz aí o plano de ação. É isso que a gente quer mostrar para vocês que faz sentido. Essa metodologia é daquela colégio do WiseUp, que é o do Flávio Augusto. Ele criou uma metodologia 30-5-2. O que era essa metodologia? O vendedor dele era para vender curso. Esse colégio só atende adultos, não atende crianças, tá? É só adulto. Então, esse vendedor ia na rua, tipo na Presidente Vargas, fazer um PAP buscando 30 clientes. Desses 30 clientes, gerava 5 vendas e gerava 2 fechamentos. Mas qual que era a estratégia que eles usavam? O pacote era R$280 para fazer o curso de inglês. No final, nesse momento do fechamento, o que esse pessoal, o que esse vendedor bem treinado fazia? Lídia, eu consigo fazer para você R$180, só que você precisa me indicar 30 pessoas. Uai, a Lídia, 260 para 180, só para indicar povo? Vou indicar. O que ela fazia? Me indicava os 30. Eu dava o desconto para ela. O que acontecia? Eu tinha mais 30 clientes para trabalhar. Eu chegava, Tânia, é o seguinte, eu vendia, o vendedor muito bem preparado, vendia a ideia, conseguia vender. Aí a Tânia falou, onde que eu assino? Não, peraí, é 280. 260, mas eu consigo fazer 180, mas eu preciso de 30 pessoas. 30 indicações. A Tânia dava 30 indicações. O que eu chegava? Ô, Paulo Vitor, a Tânia, sua amiga, te indicou, falou que você lembrou de você para fazer o curso de inglês, papapá. E aí eu ia trabalhar ele. Entendeu? Que vai virando um funil, vai virando um fluxo de cliente. Então, é uma estratégia que usando. E essa conversão é o quê? 16% desses 30 clientes virava 5 visitas. O que era a visita na estratégia deles? Conhecer o colégio. Então, provavelmente, esses colégios ficavam numa avenida, onde tem um fluxo de pessoas grandes, e aí o vendedor pegava esse cliente e levava lá para conhecer o colégio, e tal, aí sentava ali e fazia a venda. E 40% dessas 5 pessoas que iam lá conhecer o colégio, fechava. Só que
ele recebia mais 30 clientes, 30 indicação de cliente, e ia virando uma bola de prospecção de cliente. Então, beleza. No nosso mercado hoje, eu quero a diferença. Quem que é mais produtivo? O corretor X, que fala com 40 clientes e faz uma venda, e o Y, que fala com 100 clientes e faz uma venda. Quem é mais produtivo? Negativa. A produção é a mesma. Você fez uma venda, os dois fizeram uma venda. Não. Não, aí aqui é o seguinte, aqui é o que produz. Produziram a mesma coisa, produziram de resultado, de venda, de dinheiro para dentro, venda. O que esse cliente, que esse corretor aqui, ele foi mais assertivo. Só que se ele aumenta a prospecção, ele produziria muito mais que esse que vende. Se ele fala com 100 pessoas, a conversão dele aqui é boa. Se ele fala com 100 pessoas aqui, o corretor X, ele vai ter uma conversão maior. Então, eu estou falando em produção, em venda, conversão. Existem vários fatores que pode acontecer e não pode. Mas aqui só para você ter uma noção do qual que é o objetivo de eu falar isso aqui. Que o corretor hoje que está falando com 20 pessoas e está fazendo uma venda, ele é bom de fechamento. Ele é bom de conversão. Se ele aumenta, eu quero que você entenda o seguinte, se ele aumenta a prospecção e ele é bom no fechamento, a tendência dele é fechar mais. O comparativo é esse. Se esse cliente aqui, esse corretor que fala com 100 pessoas e só faz uma venda, o que ele precisa melhorar? Ele tem que buscar conhecimento no quê? No fechamento, na abordagem, na sondagem. Temos corretor aqui dentro que fala com 300 pessoas e não vende. Porque é a abordagem. Não chega nem no ponto do fechamento. Tinha um corretor bem no começo que fala assim, nossa, eu trabalho, eu vou, eu prospecto e tal. Faz a simulação, ela fazia a simulação, a Joyce sabe quem que é, não está aqui mais com a gente. Ela fazia a simulação, mas ela não fechava. E eu falei, cara, está errado. Aí a gente começou a observar ela na sala, o que ela fazia. Ela era o corretor leque. Ela saía vomitando informação para o cliente, sem entender o que o cliente queria. O que acontecia? Não vendia. Então, esse corretor aqui, que está falando com 100 clientes, com tratativos, com conversa, ele precisa buscar o quê? Conhecimento e praticar. Onde você pratica a abordagem? Ligando, indo na rua, melhorando, indo na imobiliária, que na imobiliária você vai ver, nossa, mas peraí, o Francisco é bom ali, o Francisco, qualquer outro corretor, mas falar o Breno é muito bom na abordagem. O que o Breno faz para poder ter uma conversão grande dessa que ele tem? O que o fulano faz? Então, é isso que tem que estar na empresa, para poder aumentar. Então, você tem que entender. E aí, minha pergunta é, qual que é o seu número? Você sabe qual que é o seu número hoje de prospecção com um número de vendas? Quantos por cento que é do seu ciclo, do seu meio de prospectar e o que isso reflete em venda? Você sabe qual que é o seu número? Alguém sabe o número? Não sabe? Então, isso é preocupante. Você precisa saber se eu falei com 20 pessoas, se eu fiz uma visita, se eu fiz um atendimento, se eu fiz uma venda. Isso é o princípio do básico do básico. Se você não saber quantos clientes você falou no mês... Nossa, eu tenho muita coisa para falar. Mas beleza. Nossa Senhora. Mas a ideia é o planejamento. Pode. Qual que é o objetivo aqui? Eu só quero te mostrar os números, porque assim, a gente está cansado de falar a lista dos 300. A gente está cansado. E o caminho é a estratégia de você vender. Só que você precisa fazer. Você precisa ter a atitude de fazer a lista dos 300, viu? Quem está olhando para mim aí de carinha assustada. Tem que fazer. Mas vamos lá. Poder dos números. Vamos supor que... Estou falando grosso modo aí, que eu acho que tem... Se a gente torcer aí no relacionamento de vocês têm 100 clientes. Vocês têm 100 conhecidos, não tem? No fritar dos ovos aí, você tem 100. Então, vamos supor que 100 pessoas, 100 conhecidos seu, que você pôs na lista, são 100 clientes que você vai prospectar. Certo? Só que somente 50 desses 100 te dá 3 indicações. Quantos clientes você vai ter? 150. Certo? Vocês entenderam aí? Então, por exemplo,
eu faço a lista dos 300. Eu consegui 100 nomes. Eu vou abordar esse cliente. Tem a forma de abordar, eu vou falar sobre a lista dos 300. Beleza, eu consegui 100. Então, eu falei com 100 pessoas. E ali, no momento, eu pedi indicação desses 100. Só que só 50 me deu 3 contatos. Então, eu tenho 100 clientes mais 150. Isso a gente está falando no planejamento para você começar a fazer hoje. Hoje é 2 de outubro. Vocês precisam fazer isso. Beleza, 100 da lista dos 300, mais 150 dos novos contatos de indicação. Vamos para o PAP, né? O corretor que vai para a rua fazer PAP. Vamos supor que ele vai fazer 3 ações a semana. Segunda, quarta e sexta. Depois vocês vão colocar isso aí nesse planejamento que vocês vão fazer. Se quiser, a gente ajuda junto com o gerente. Mas olha aqui. Então, meu objetivo de ir para a rua é buscar 20 contatos. É o que a gente faz no PAP, não é, Jean? A gente faz isso. E de bônus, eu vou entregar 200 panfletos na rua, né? Pôr no carro ali e tal, não sei o quê. Beleza. Vamos falar que a gente vai gastar 1 hora por dia, no dia, para fazer isso aqui, para pegar 20 contatos. Cada dia eu pegando 20 contatos, vezes 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, eu tenho o quê? 60 por semana. Hoje é dia 2, início do mês. O que eu vou ter? 240 contatos por mês. Certo? Os números, poder dos números. Beleza. Eu também sou um corretor dedicado, empenhado, eu vou fazer tudo que tem que fazer para mim poder vender. O que eu vou fazer também é oferta ativa. O que é oferta ativa? Vamos fazer terça e quinta só. Terça e quinta. 20 contatos. Meu objetivo é falar com 20 pessoas. Então, 20 pessoas vezes 2 da semana, dá 40 por semana. Vezes 4, 160. Certo? Vocês estão entendendo? Quem está comigo? E vamos pegar um dia aí, um meio período que seja, para você fazer o seu online. Vamos pôr na terça à tarde, porque terça de manhã é sagrado, né? A nossa reunião é sagrado, terça-feira de manhã. Então aí vocês já vão pôr terça-feira travado nossa reunião de manhã. Isso a gente não abre mão. Bom, mas vamos colocar o Marketplace. Funciona, Guilherme? Vai Popular funciona o Marketplace? Quem vendeu no Marketplace? Levanta a mão e alto para todo mundo ver. 1, 2, 3, 4, 5. Está negociando, está fechando. Marketplace. Vamos fazer anúncio patrocinado. Nós temos um Ricardo Trenta aí que pode ajudar vocês. O cara é fera no anúncio. E eu vou tirar aí uma terça-feira à tarde para me gerar meus conteúdos. Para fazer meus conteúdos. É puxado isso? Dá para fazer? Desde que esteja o quê? Planejamento. Eu falei, mas então fudeu aí. Você não tem que estar aqui não, hein? E isso, depois disso tudo, o que você tem que fazer é o follow-up do cliente. Você precisa ligar para o cliente. Não adianta você ir para a rua, pegar lá 20 contatos na Presidente Vargas e não dar manutenção nesses clientes. E aí o que você tem que fazer? Colocar num CRM, colocar no Latitude, que é uma ferramenta simples de mexer. Mas por que não põe? Porque não tem planejamento. E o follow-up, vocês precisam entender que vocês têm que falar com um mínimo 5 clientes por dia. Aquele cliente que você prospectou hoje, aquele cliente que você ligou, aquele cliente que queria comprar, que naquele 2 meses atrás não estava no momento de compra, você tem que comprar, você tem que falar com ele hoje, você precisa movimentar esse follow-up do seu cliente. O que acontece? O nosso mercado ele é emocional, não é racional. O cara compra pela emoção. Às vezes ele acorda hoje com vontade de comprar um imóvel. Se ele pegar você na Presidente Vargas preparado para entender o que ele quer, você vai vender. É emoção. O que acontece? A gente põe na agenda. Eu sou assim, eu sou o cara mais desorganizado que tem na face da Terra. Só lá em casa que não, mas na empresa, eu saio pegando, anotando tudo. Eu anoto um trem aqui, depois eu anoto o outro, aí o trem é do Alessandro, aí o outro trem vai para o lixo, aí minha informação está ali, rodei. Eu sou muito desorganizado nisso. Hoje eu estou me policiando para me melhorar esse ponto, que é uma falha minha. Mas o que acontece na agenda? Eu já vi um monte de corretor com agenda bonitinha, e tem uns que fazem mesmo, né, que volta lá atrás, olha aquele cliente, papá. Já tem muita gente que não faz, então você vai passando a folha da agenda. Aquele cliente seu, que você fez hoje, ele vai ficando lá para trás, porque você vai anotando coisas novas, o que vai acontecendo? Você esquece. Então, por isso que...
Depois eu vou falar sobre a qualificação do cliente para me finalizar. Mas olha aqui para você ver o poder dos números. Eu preciso que vocês entendem isso aqui. E eu fiz aqui uma coisa... Estou terminando. Eu fiz uma coisa aqui que não é nada absurdo, não, gente. Na semana dá para a gente fazer isso tudo certinho, se a gente planejar. Dá para fazer isso aqui. Então, beleza. Eu fiz a lista dos 300, consegui 100 nomes. Eu liguei para o 100 nomes. Então, já tem 100 clientes, certo? 150 foi da indicação que só 50 me indicou 3. 150. E o PAP que eu fiz lá 3 vezes por semana, no mês dá 240 contatos. E a oferta ativa, que é 2 vezes por semana, terça e quinta, eu consegui 160 contatos. O que eu tenho hoje para trabalhar? Esse mês de outubro, se eu fizer isso tudo, 650 clientes na minha carteira para me trabalhar ele. Vai vender ou não vai? Se vocês fizerem isso aqui e não vender, eu rasgo meu crédito, nós fecha a empresa. Não tem lógica. E eu joguei baixo. Vamos supor que 650 clientes que eu prospectei lá, só 65, 10% disso aqui me gerou tratativa. O que é tratativa? É o cliente querer saber mais, é você entender a necessidade dele, o que você vai oferecer, o que ofertar, enfim. Beleza. Vamos supor que desses 65 aqui, você direcionou ele para visita ou para montar de pasta. Eu pus baixo, pus 20%. Se for um corretor preparado e entender aqui o cliente, ele converte isso aqui em mais, ou não? E deixa eu falar um negócio para vocês. Isso a gente sofreu muito em Jataí, a gente fez um treinamento baseado nisso. Eu tenho 50 clientes na minha carteira, eu tenho 50 vendas. Nunca, a palavra é essa, nunca. O Ronaldo diz que para você vender todo mês, você precisa ter 7 pratinhos girando. 7 negócios girando. O que é o pratinho? Vocês estão cansados de ouvir a gente falar isso. Pratinhos são seus clientes que querem comprar, que são os quentes. Lembra a regra do jogo? Esse pratinho ele para de rodar em algum momento ali, porque tem muito, você cai. É uma venda caindo. Então, ou a venda feita, você pega e põe o pratinho do lado e vai girando. Então, vamos supor que 13, dos 65 que você está ligando, conversando, 13 você levou para o decorado, você levou ele para fazer uma simulação, enfim, montou uma pasta. Então, você tem 13 possíveis clientes para fechar. Só que sua conversão gera 5. Então, vamos supor que de 13 pastas, 40% você vai virar em venda. Então, por exemplo, nós temos o Campos Elíseos, que os meninos vão falar aqui. Eu tenho 5 pastas no Campos Elíseos. Deixa eu falar um negócio para vocês. Talvez vocês não vendem 5 lotes. Porque existem vários fatores. Existe quantidade, muitos cadastros, enfim. Mas baseia em 5 pastas, 40% você vai converter em venda. 2 vendas. É isso que você tem que entender. Só que você precisa começar a agir nisso aqui. Ter atitude para ir atrás desses clientes aqui. Então, esse planejamento aí, está em branco, é para vocês fazerem, a partir de hoje, vocês fazerem mesmo, tem um comprometimento de vocês fazer. Não nós ter que ficar pegando a mãozinha toda segunda-feira. Ô, Jean, cadê o plano de ação, Jean? Eu quero fazer você vender, Jean, me ajuda. Não é isso, a gente quer que vocês tenham atitude de fazer isso por conta própria de vocês. E aí a gente entra aqui, na qualificação do cliente. Eu preciso saber quem é quente, quem é morno, quem é frio. Vocês sabem disso. É uma metodologia que a gente criou no decorrer dos 6 anos nossos. A gente precisa saber quem é quente, quem é morno e quem é frio. O que é o cliente quente? Depois vocês tiram uma foto disso aqui, que é importante entender o que é quente, morno e frio. Quente é um cliente que tem interesse e tem condição de comprar. Não é isso? O cara só compra se ele tiver condição de comprar e se ele quiser. Então, ele é quente. Desses 65 tratativos, você tem um cliente quente. Você precisa lá pôr no acompanhamento, lá no CRM, e lá no CRM do Latitude, está bem isso, quente, morno e frio, vocês viram lá. Beleza, o cliente morno, ele não tem interesse, mas ele tem condição de comprar. Entendeu? Ele não tem interesse, mas ele tem condição. Ou ele tem interesse, mas ele não tem condição. Por exemplo, eu tenho interesse de comprar um flamboyant, só que o meu nome está sujo. Ele não tem condição nesse momento de comprar. O que o corretor tem que fazer? Entender ou ajudar ele a limpar o nome dele. Aí sim, aí você consegue tirar essa objeção dele, que é ajudando ele, nesse caso do nome sujo, você vira ele quente. Porque ele tem interesse de comprar, mas ele não tinha condição. Você ajudou ele a resolver esse problema dele. Beleza. O morno, a função do corretor é fazer o follow-up de tudo isso aqui, tanto do quente, do morno e do frio.
Mas o morno é você entender a necessidade dele, a dor dele, para você poder solucionar e trazer ele para o quente. E o frio, que ele não tem interesse e não tem condição de comprar. Esse é o cliente frio. Esse, o que você tem que fazer? Jogar no latitude, por quê? O Mike é prova disso, né, Mike? O Mike fez uma venda, eu lembro até hoje que eu atendi ele, um pessoal lá da hamburgueria, né? Os caras naquele dia, naquele momento lá no Laranjeira, do Portal, não tinha condição. Ele não tinha dinheiro, ele estava devendo e tal, não tinha renda, né? A renda era informal, não sei o quê. Isso. Então, deixou na carteira dele, ele fez follow-up com esse cliente, no momento de compra ele comprou. Se ele tivesse abandonado esse cliente talvez não teria comprado dele, mas teria comprado de outro corretor. Tá? Então, isso aqui, se vocês quiserem tirar uma foto, não sei se fica bom a foto aí, mas é quente, morno e frio, vocês precisam trabalhar isso. Quem é quente, vocês têm que ir para cima. O objetivo é atender o cliente que é quente. Lembra que é emocional? Se você deixar esse cliente esfriar, ele não compra. Ele vai comprar de outro, talvez, se pegar um cara preparado. Agora, uma coisa rapidinha aqui, que eu ouvi o Ronaldo falando, isso ajuda demais na abordagem que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu pego minha lista dos 100, são pessoas que eu conheço. Talvez tenha um tio meu lá na lista, que eu conheço, meu tio. Só que tem muitos anos que eu não falo com ele. Você vai usar essa estratégia da Form. O que é Form? Então, sei lá, o Bruno é meu primo. Tem tempo que eu sei que o Bruno trabalhava lá na venda da Volkswagen, lá, sei lá, o carro. E aí eu falo, ô Brunão, Michel, como está sua família, seu pai, como está minha tia, tal. Aí você vai conversando sobre a família. Então você entra numa abordagem para um parente seu ou um amigo conhecido, primeiro ponto falando da família, perguntando da família. Como que está minha tia? Como está meus primos aí, meus sobrinhos, meus afilhados, sei lá. E depois disso, você já vai para a ocupação. Bruno, você ainda continua trabalhando lá na Volks? Não, Michel, eu saí, agora estou lá na MyBroker e tal. Que bacana e tal. E aí, você viu o seu Flamengo perder? Você viu o seu Flamengo ganhar? Você foi para o Carnaval? O que você vai fazer agora no feriado 12 de outubro? Você entra assim com o cliente e depois você passa a mensagem que você quer. Brunão, eu lembrei de você, cara. Eu estou com um empreendimento aqui topíssimo, aqui, o Campos Elíseos. Vai lançar agora, semana que vem. Você tem interesse? Aí ele fala assim, não, Michel, não tem. Então, não, então me indique mais 3 pessoas. Isso serve para você usar na abordagem do seu PAP, na sua lista, na oferta com sua lista dos 100, dos 300, porque você conhece a pessoa que está ali, ou até para oferta ativa para quem você não conhece. Você pode entrar de uma forma com um cliente que você não conhece, perguntando, você é casado, como está sua família, enfim. Você não pode fazer assim, amanhã vai ter uma rodada de negócio, e eu tenho esse produto aqui, vamos lá para você conhecer. Não vai vender. Você vai ficar lá naquele 100 clientes para fazer uma venda e olha lá. Talvez nessa abordagem que você vai fazer, o cara vai lá e compra, pode ser. Mas não é isso. Então, essa aqui é uma estratégia que o Ronaldo usa lá em Goiânia e que funciona muito bem, que é a oferta ativa, tanto para a lista dos 300 quanto para lista fria ou lead, que seja. Receber um lead, está fazendo uma campanha do Sense, receber um lead, entra aqui, de uma forma também não exagerada, é claro, você é casado, não sei o quê, não, de uma forma sutil, mas entra falando isso aqui, para depois você... se o cara, por exemplo, você entra para chamar ele para uma rodada de negócio, você, de uma forma de boa, perguntando, Som. Então, esse aqui era... só para finalizar agora rapidinho, que eu acho que eu preciso importante eu falar o seguinte. A gente tem observado também, corretor, e não é uma vez não, isso serve para a gente buscar conhecimento e praticar, que é o que está acontecendo. Primeiro é essa da abordagem do telefone, já chamando sem conhecer a pessoa. Outra situação, isso eu acho que eu vi lá no Bairro Popular, é o dia que eu fui lá antes, acho que eu nem falei com você. Eu vi um corretor falando assim, eu não entendi o contexto do negócio, eu só ouvi. Tá? Eu não sei real o que de fato é. Eu entendi o seguinte, que o imóvel valia R$400 mil, eu ouvi isso, que o imóvel custava R$400 mil, esse corretor, pelo que eu entendi na conversa, ele não conhecia o cliente, pelo que eu entendi, ele não conhecia o cliente, e ele falou assim, não, o dono da casa vai por R$200 mil. Desse jeito, eu juro por Deus.
Desse jeito, não vai popular ouvir isso. Eu estava passando para ir no banheiro, para tomar um café, eu ouvi essa conversa. Cara, se você fizer esse tipo de abordagem, fudeu, você vai perder o cliente. O cliente nem foi olhar o imóvel, agora vou te falar o que eu entendi, que o cliente nem foi olhar o imóvel, o corretor já baixou as calças para esse, sei lá se é comprador, porque já pensou então que ele vai lá, o corretor leva esse cliente lá, aí o cliente, 200 mil? Ai, é meu. Aí o que você faz? Joga a bucha para o gerente. O cara fez uma proposta de 200 mil lá. E, na verdade, ele não fez proposta. Você que falou que era 200 mil. O imóvel não é seu, aí. O Breno tinha uma casa para vender. Você ia vender sua casa por 300 mil? A gente tem que ter o time da negociação, que é a régua que eu falei lá. Se você continuar fazendo, baixando as causas para o cliente, vai perder a venda. E isso, cara, para o gerente converter, o cara pode ser o melhor, o cara mais fudido em fechamento, não converte nunca. Primeiro vai gerar um estresse, porque na mesa vai falar assim, mas quem te autorizou a fazer? O vendedor vai falar, quem te autorizou a fazer 200? Não, aí você vai ficar sem jeito. E aí vai sobrar para o gerente. Que o gerente também não está sabendo o que estava rolando, fala assim, puta, vou matar esse corretor. O cara já baixou para 200 mil. E aconteceu. Isso, será que não está acontecendo para um monte de gente aqui? Às vezes é desespero, às vezes é querer empurrar o imóvel abaixo, às vezes quer fazer proposta. Outra coisa que eu já vi também lá atrás. Não, eu faço em 6 vezes, eu faço em 8 vezes a entrada. Eu vi demais isso. Não, mas beleza, eu faço 8 vezes. Cara, às vezes o cara tem condição de comprar à vista, pagar a entrada à vista. Eu fui lá, eu vendi uma aliança. Vendi até sem. Eu vim trabalhando no Vaninho e tal, consegui vender essa aliança. Cara, eu podia dividir em 3 vezes para a mãe dele. Só que eu entendi que o dinheiro estava aplicado, que é D mais 1. Então ele pede hoje, amanhã o dinheiro está na conta. Eu ia falar para ela em 3 vezes? Cara, é à vista. Não, mas tem como dividir? Eu falo, não, a incorporadora pede 1% à vista e 4% tem que ser também à vista. Agora, se eu chego e falo assim, não, já faz em 3 vezes. Eu vou dividir minha comissão em 3. E aí, às vezes, estou precisando pagar aluguel, precisando pagar meu cartão de crédito, enfim. Então, cara, a gente tem que ter, saber conduzir uma negociação. Não vai baixando as calcinhas aí, ou as cuecas, antes de cara te fazer a proposta. Eu acho que isso era importante eu falar nesse momento, nem está aqui na apresentação, mas eu acho que era importante para que não abaixem as calças para o cliente. Porque se você chega e fala 200, ou você fala tanto, 1.000, que seja, ou em 6, ele vai... Você está arrumando um problema para você. Só mais 2 minutos. Comissionamento. Deixa eu te falar um negócio aí que o Bruno falou e é importantíssimo. Nós temos uma profissão. 5% é lei. É lei. Se você faz 2, 3, é outro problema. Mas é lei você receber 5%. Ou, em grandes cidades, 6%. Só que se faz uma captação mal feita, ou se deixa em aberto, o que o cliente vai querer fazer? Você acha que ele vai querer pagar 5%? Primeira coisa é achar que a gente recebe demais. Mas a verdade, se ele pôs o imóvel à venda, é porque ele está com problema. Ele tem uma dor ali. Ele não pôs o imóvel à toa. Ou é para ser transferido, separou da mulher, não sei, alguma coisa ele fez para ele pôr esse imóvel à venda. Às vezes ele quer vender aqui para comprar outro. Então a gente tem que negociar isso muito a sério. Outra situação que aconteceu ontem também. Cara, chegou um cliente, né? Chegou um senhor lá, eu tenho que falar isso também. Chegou um cliente lá ontem. Não, já tem uma semana, né? Sexta-feira. Vou falar aqui com o gerente, não sei quem que ele chamou lá, o Bruno atendeu ele. Ele falou, deixa eu te falar, meu amigo, você está vendendo um lote que é meu. Quem autorizou você vender esse lote? Aí o Bruno, como assim? Ele falou, não, tem uma placa, inclusive tem um galpão construído no meu terreno. Desse jeito, ao nível da captação que a gente está. Isso é seríssimo, cara. A gente teve sorte que o cara é de boa, e quem comprou o terreno teve ontem lá, meio-dia. Teve lá mostrando que ele comprou um lote, um contrato de compra e venda, que tem uma procuração de um cara que a mulher morreu, ao rolo que é estranho. E o cara apresentou ontem para nós a escritura do terreno. O que a gente fez? Cara, me desculpa, vou lá agora tirar a placa do meu corretor. Isso aconteceu ontem com nós. Sexta e ontem. Olha o nível da captação. E por isso que a gente fica enchendo o saco. E tem que ser a captação da forma profissional. Não pegou inteiro teor, não pegou um documento, não pegou nada. Foi lá e meteu a porra da placa nossa lá. O cara chegou lá,
Isso é um problema bom, fácil de resolver. 3. Inclusive, um cara é parceiro meu, um corretor autônomo, que é um dos que está no meio desse rolo aí. Não sei se ele foi lesado, não sei. Mas o terreno custa mais de R$200 mil. Olha o nível que a gente chegou. E aí isso foi tranquilo, que eu fui lá, tiramos a placa, aí o problema já não é nosso mais. O problema é que esse senhor está com um lote do lado. Esse era o 6 que a gente pôs, nosso corretor pôs a placa lá. O problema está no 7, que o 7 tem um galpão lá. E a conversa do cara é o seguinte: eu tiro o povo aqui na bala, no revólver, né? Que ele falou para nós. E aí até o cara falou assim: senhor, acho que é bom você não ir lá não, que o povo é brabo. Mas o lote é dele, está escriturado no nome do cara. Como que sai vendendo terreno? Por isso que é sério o nosso negócio. Aproveitando também esse momento aí para falar que aconteceu isso, que eu acho que todo mundo tem que saber. Quando for fazer uma captação, tem que pegar as documentação da forma certa, interteor. E aí eu falei, esse cara que comprou um contrato de compra e venda, eu falei: você tem interteor? Tem. O cara me mandou. Eu falei: então deixa eu ver. Era uma certidão de relato, breve relato. Breve relato quando era da incorporadora de 1900 e bolinha, que é o César Basso, que é aquele saído de Tumbiara, que é mais antigo que nós, todo mundo junto aqui. A certidão de breve relato era da época de bolinha. E o cara saiu vendendo, e procuração e tudo, né? A gente achou até que a procuração era falsa. Quando a gente foi ver, ela foi digital, né? Mas o cara chegou lá, né? O Jean também esteve, né, participando disso aí. O cara chegou e falou: o quê? Escritura? Vai falar o quê? Não, o lote é do senhor. Estamos lá agora tirar a sua placa. Fomos lá na hora tirar uma placa. Então, serve também, aproveitando falar sobre todo esse momento aí do que é o corretor, da profissão, acho que é importante entender isso aí também. Que a captação ela é importante, tanto quanto a venda. Então, tem que ser muito bem feita. Desculpa aí ter extrapolado meu tempo. E obrigado aí pela atenção de vocês. Ei.